Um exemplo numérico para tornar um pouco mais clara como é essa transformação de vetores de um sistema de coordenadas para outro. Aqui vai um exemplo bem parecido com aquele que foi feito para transformar vetores de coordenadas cartesianas e cilíndricas. Tá? Então, dado um ponto P no espaço e um vetor em coordenadas cartesianas, qual é o vetor nesse ponto nos sistemas de coordenadas cartesianas e no sistema de coordenadas esféricas? Então, esse vetor em coordenadas cartesianas não muda em função do ponto no espaço. Ele é 2AY mais 2AZ. Tá? Não tem diferença nenhuma. Essa descrição já nos diz que pode ser em qualquer ponto do espaço. A questão agora é a seguinte: em coordenadas cartesianas ele tem essas componentes, né? Como fica em coordenadas esféricas? Lembra que na transformação de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, os ângulos θ e φ do ponto no espaço entram na transformação. Então, um dos cálculos que nós temos que fazer é justamente esse. Dado o ponto no espaço, eu vou desenhar aqui esse ponto, só para ficar mais fácil de entendermos. É o ponto x, nos eixos x, y e z, o ponto é 1x, 1y e raiz de 2z, que é em torno de 1,7. Então, o ponto no espaço que nós estamos tratando é esse ponto aqui. Nesse ponto, quais são as componentes desse vetor A em coordenadas esféricas? Essa é a pergunta. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar uma orientação dos vetores unitários nesse ponto do espaço. De que forma nós orientamos os vetores unitários? Ao longo do crescimento das variáveis. Então, esse ponto está a uma certa distância r da origem. Nós já vamos determinar quem é esse valor. Esse ponto faz um certo ângulo θ com relação a esse eixo. E esse ponto, essa projeção, faz um ângulo φ. Então, o crescimento dessas variáveis vai determinar a direção dos eixos ao longo desse sistema de coordenadas. De que forma? O vetor unitário AR aponta na direção do crescimento da variável R. O vetor unitário θ aponta na direção de crescimento da variável θ e o ângulo φ aponta na direção de crescimento da variável φ. Então, a R, a θ e a φ são ortogonais entre si, lembrem sempre disso, a nossa base é a ortogonal. Então, como transformar vetores de um sistema de coordenadas para outro? Primeiro, nós precisamos transformar o ponto. Para transformar o ponto, nós precisamos então descobrir quem são R, θ e φ em função de x, y e z. R é o quê? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Então aqui fica raiz de... Aqui fica 2, aqui fica 1, aqui fica 1, então fica raiz de 4. R é igual a 2. Então essa distância aqui é 2. Ela não vai influenciar na transformação do vetor porque a distância só causa um deslocamento, uma translação do referencial, não causa nenhuma rotação. As variáveis de maior interesse para nós são as variáveis θ e φ. Como calculamos θ? É o arco cuja tangente é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre z. Que ângulo é esse?
x é 1, y é 1. Então aqui fica raiz de 2 sobre raiz de 2. Qual o ângulo cuja tangente é 1? O ângulo é 45 graus ou π sobre 4 radianos. E por fim, o ângulo φ. Aqui é mais simples, até visual, né? O arco cuja tangente é y sobre x. O arco cuja tangente é 1 também. Então aqui também é 45 graus ou π sobre 4 radianos. Então o ponto P descrito em coordenadas esféricas, ele é 2 π sobre 4 radianos, π sobre 4 radianos. Então a descrição do ponto no espaço é o primeiro passo para nós transformarmos o vetor. Nessa localização aqui, o vetor terá que componentes? Precisamos calcular agora o seno e cosseno desses ângulos. Já podemos deixar esses cálculos prontos. Mas a ideia aqui é bem simples, né? O exercício já foi escolhido de tal forma que seno e cosseno desses dois ângulos tem valor raiz de 2 sobre 2. Então, continuando. Quem é a componente AR do vetor em coordenadas esféricas? Basta nós pegarmos, então, a nossa dedução anterior. Quem é AR? AX, seno θ, cosseno φ, e assim por diante, né? Então, AR será AX. Qual o valor de AX? AX é zero. Nosso vetor não tem componente na direção x. Só tem componentes na direção y e z. Então, o primeiro termo é zero. O segundo termo, AY, 2 vezes seno θ. Vamos só olhar aqui. 2 vezes seno θ, seno φ. Mais 2 cosseno θ. Então, fica 2 vezes raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 2 sobre 2, mais 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Por quê? Seno θ é igual a raiz de 2 sobre 2. Cosseno θ é raiz de 2 sobre 2. Seno φ e cosseno φ também são todos raiz de 2 sobre 2. Então, aqui na hora de substituir fica mais fácil. Aqui conseguimos simplificar. Isso aqui fica 1 e aqui fica raiz de 2. Então, isso aqui é 1 mais raiz de 2. Componente a θ. Basta olhar na nossa transformação. Primeiro termo é zero. Segundo termo, 2, que multiplica 2 vezes raiz de 2 sobre 2. E aqui tem um sinal negativo. Então, 2 raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2 menos 2 raiz de 2 sobre 2. Aqui também simplificando, fica 1 menos raiz de 2. E a terceira componente é o quê? Basta verificarmos aqui. Esse primeiro termo é zero e outro termo é a y, que é 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, com isso, nós conseguimos escrever o vetor em coordenadas esféricas. O vetor A tem como componentes 1 mais raiz de 2 na direção AR, mais 1 menos raiz de 2 na direção Aθ, mais raiz de 2 na direção Aφ.
E com isso, então, nós temos a descrição desse vetor A. Sempre importante colocar aqui no ponto P igual a 1, 1 e raiz de 2. Se for outro ponto do espaço, pode ser que essas componentes sejam diferentes. Uma forma de verificar se estamos corretos é calculando o módulo do vetor. Então, o módulo em coordenadas cartesianas fica o quê? Raiz quadrada de ax ao quadrado mais ay ao quadrado mais az ao quadrado. Que na verdade é 0 mais 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então aqui fica 4, 8, raiz de 8, que é 2 raiz de 2. É o mesmo vetor do exercício de coordenadas cilíndricas. E agora, em coordenadas esféricas, como se calcula o módulo? Da mesma maneira. Raiz quadrada das componentes do vetor ao quadrado somadas. Então, raiz quadrada do quê? 1 mais raiz de 2 ao quadrado, mais 1 menos raiz de 2 ao quadrado, mais raiz de 2 ao quadrado. Então aqui o cálculo vai ficar um pouco extenso, mas logo vai simplificar. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo. E agora, então, tirando aqui a raiz, fica simplesmente 2. Esses dois termos aqui se cancelam. Sobra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, raiz de 8. Então, com isso concluímos que utilizando coordenadas esféricas, o vetor também tem módulo 2, raiz de 2. Uma forma de conferir, pelo menos, se não estamos errados, né? Não dá garantia de certeza desse valor do vetor, mas pelo menos podemos atestar sobre não estar completamente errado.